Fala galera! Hoje vamos falar sobre os mecanismos envolvidos na imunodeficiência secundária à infecção por vírus HIV. Uma síndrome de imunodeficiência é caracterizada como uma deficiência no sistema imunológico. Essa imunodeficiência pode ser considerada primária quando o indivíduo nasce com algum defeito genético hereditário, ou pode ser considerada secundária quando é gerada por algum agente externo que confunde o sistema imune, como os vírus, por exemplo. A AIDS é uma das síndromes de imunodeficiência adquirida mais conhecida. Ela é provocada pelo vírus HIV e a forma de transmissão mais comum desse vírus é através de transfusão de sangue, fluidos corporais, compartilhamento de agulhas contaminadas e via placenta ou leite materno. Agora que já sabemos os meios pelo qual o vírus pode adentrar o seu organismo, vamos então ao mecanismo de ação do vírus sobre as células do sistema imune. As partículas virais que vão iniciar a infecção podem chegar em sua forma livre ou associada a uma célula, que no caso recebe o nome de célula doadora, ou seja, ela doa um vírus de dentro dela para uma outra célula do sistema imune. No nosso caso em questão, vamos nos aprofundar em uma transmissão via fluidos corporais que acontecerá no endocérvix do colo uterino, via partículas virais livres. O endocérvix do colo uterino possui um epitélio do tipo colunar, cujas células epiteliais são unidas por meio de junções de oclusão. Então, a nossa primeira pergunta é: como o vírus do HIV consegue atravessar a barreira epitelial, a primeira barreira do sistema imune inato, e alcançar as células do nosso organismo? Existem dois meios no qual isso é possível. No modo número 1, o HIV atravessa o epitélio passando literalmente por dentro da célula epitelial. Esse processo recebe o nome de transcitose. Quando o HIV atravessa o epitélio por transcitose, ele se encontra livre para identificar e contaminar as células que se encontram logo abaixo do epitélio, como os linfócitos TCD4, por exemplo. Já no modo número 2, o vírus consegue atravessar o epitélio com a ajuda de uma célula dendrítica, a nossa célula apresentadora de antígenos, ou APC para os íntimos. A célula dendrítica de epitélio, nesse caso, estende seu dendrito de forma que ela passe entre as junções de oclusão das células epiteliais e consiga chegar bem perto do meio externo. Chegando bem próximo à superfície, as células dendríticas são capazes de reconhecer substâncias estranhas, como o vírus do HIV. Quando o vírus do HIV é então reconhecido pela célula dendrítica de epitélio, ela o engloba e passa a processar o antígeno. A partir dessa informação, nós podemos dizer que as células dendríticas do epitélio são, frequentemente, as primeiras células do sistema imune a ter contato com o vírus na mucosa. Sendo assim, após a captura, a célula dendrítica epitelial se solta do epitélio e começa a se mover até o linfonodo. Durante o trajeto, ela então amadurece, sendo capaz de apresentar o antígeno para os linfócitos T. Passado aproximadamente 10 dias, na fase final de replicação dos vírus, as células dendríticas de epitélio e também as células TCD4 infectadas são então levadas para o linfonodo, para que a infecção viral seja amplificada e para que a disseminação sistêmica ocorra. A partir desse momento, então, as células dendríticas maduras irão passar a apresentar os antígenos processados para os linfócitos TCD8, através de MHC de classe 1, e para os linfócitos TCD4, através de MHC de classe 2, gerando, então, uma resposta adaptativa padrão. Vale ressaltar que as células TCD4 serão as responsáveis por auxiliar a resposta das B-cell, as nossas células B, que ao amadurecerem produzem anticorpos, mas isso é um assunto para uma próxima aula. As células dendríticas convencionais são as responsáveis por iniciar a resposta adaptativa antiviral, através de uma série de mecanismos, dentre eles a apresentação de antígenos para as células TCD8. Ela também ativa previamente células natural killers, através de citocinas e inibe a replicação viral por meio de produção de interferons.
Apesar das células dendríticas convencionais não serem normalmente ativadas pelo HIV, a interação direta dessas células com o vírus ou com mecanismos indiretos, como a interleucina 10, por exemplo, podem levar a uma disfunção que ocasiona sérios danos para a resposta imune. Um dos componentes do sistema imune é a célula dendrítica plasmocitoide, chamada de PDC. Ela é responsável por mediar a imunidade inata. Assim que a PDC encontra o vírus do HIV, ela é ativada e passa a produzir interferon do tipo 1, que tem como função inibir a replicação viral e auxiliar na proliferação de linfócitos TCD8 não específicos. Estudos recentes mostram que a PDC, além dessas funções, também é capaz de produzir quimiocinas que atraem células T para perto dela, o que auxilia a dispersão viral, por oferecer novas fontes de células TCD4 para que o HIV possa infectar. Além disso, as células PDCs liberam no meio extracelular TNF-alfa, relacionado à apoptose. Células TCD4 próximas à PDC começam a sofrer apoptose, diminuindo ainda mais o número de células T auxiliares funcionais no organismo. Por fim, a PDC também é responsável pela diferenciação de células T regulatórias. As células T regulatórias são responsáveis por inibir a resposta imunológica do organismo e, depois de diferenciadas, passam a liberar interleucina 10, que desencadeia uma disfunção das células dendríticas. O HIV é um vírus que infecta células com marcadores CD4. Apesar desses marcadores não serem exclusivos para os linfócitos T auxiliares, os marcadores CD4 são mais comuns nesses tipos de linfócitos do que em outras células, como as APCs, por exemplo. Sendo assim, existe um grande dano gerado, principalmente em células T auxiliares, que ao serem constantemente infectadas, são assassinadas em massa pelo vírus, tendo sua função fatalmente comprometida. As células T auxiliares são responsáveis por auxiliar na ativação de linfócitos T citotóxicos e, também, por gerarem células T regulatórias. Os linfócitos TCD8 são os principais contribuintes na defesa contra a infecção do HIV. Após 30 dias da infecção, as células TCD8 começam a desenvolver medidas contra a replicação viral, através de ações citolíticas com granzimas e perforinas. Aproximadamente no mesmo tempo, o HIV inicial começa a sofrer mutações em seus epítopos, se tornando irreconhecível para linfócitos TCD8, até que chega uma hora que a capacidade do HIV de escapar da defesa do organismo é maior do que a rapidez de ativação dos linfócitos TCD8. Com a ausência do auxílio das células TCD4, as células TCD8 passam por um momento de exaustão pela contínua exposição a antígenos, proliferação e criação de células de memória. Além disso, a presença de células T regulatórias ativas contribuem para um silenciamento da resposta de células TCD8, inibindo ainda mais a resposta imunológica contra o vírus. Assim, a replicação viral consegue ganhar esse jogo. Espero que todos tenham gostado da nossa videoaula e até uma próxima!